Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O gado começou a desaparecer em maio. Não todo de uma vez, isso teria sido quase mais fácil de aceitar, porque um desastre completo tem a brutalidade honesta de não deixar esperança. Mas eram por vez. Um novilho numa semana, uma vaca adulta na seguinte, às vezes 2 animais em 2 dias consecutivos, depois nada por 15 dias, e então outro. Hernando Cassiano percorria o perímetro da fazenda de manhã cedo, com as botas pesadas encharcadas pelo orvalho do capim, e contava as cabeças, e a conta nunca fechava. A fazenda Santa Quitéria tinha 480 alqueires nos fundos do município de Taquarussu do Sul, no extremo noroeste gaúcho, e Hernando a tocava sozinho desde a morte do pai em 2014. Tinha 52 anos, ombros largos e mãos que pareciam feitas de couro curtido, e a solidez emocional de alguém que passou a vida inteira lidando com animais e com o tempo. 2 forças que ensinam, acima de tudo, que o mundo não deve nada a ninguém e que qualquer tentativa de negociar com o inevitável é, no melhor dos casos, uma distração temporária. Em 3 meses, perdeu 23 animais. A polícia esteve 2 vezes, anotou, prometeu investigar, não voltou. O veterinário do município examinou as pastagens e não encontrou doença ou planta tóxica que explicasse o sumiço. Um vizinho sugeriu onça-pintada, mas o último avistamento confirmado no estado havia sido décadas atrás. Outro disse que era furto, gado sendo retirado à noite por uma quadrilha com caminhão-baú, e Hernando instalou câmeras nos portões principais, mas as câmeras nunca capturaram nada além de noites com vento e capim ondulando na escuridão. A solução, Hernando decidiu, seria ele mesmo passar as noites no campo. Na primeira noite, uma quarta-feira de julho, fria com aquele frio seco do sul que corta diferente do frio úmido da serra, ele se instalou numa plataforma de madeira que havia construído num eucalipto no centro da pastagem principal, a uns 3 metros do chão, com cobertor de lã, garrafa térmica de café, espingarda de 2 canos calibre 12 e uma lanterna de longa distância. O gado dormia em grupo no canto sudeste da pastagem, como sempre fazia. Um instinto de manada que os tornava ao mesmo tempo mais vulneráveis e mais visíveis a qualquer predador com paciência. A noite passou sem incidente. Hernando cochilou 2 vezes por períodos curtos e acordou sem motivo aparente, como os vigilantes experientes fazem, o sono nunca completamente solto, sempre com uma corda invisível presa em algum lugar da consciência. Na segunda noite, o mesmo. Na terceira, ele estava começando a concluir que a presença humana no campo era o suficiente para afugentar o que quer que estivesse causando os sumiços, quando, às 2h40 da madrugada, o gado acordou. Não foi um despertar gradual, foi simultâneo e abrupto, como se todos os animais tivessem recebido o mesmo sinal ao mesmo tempo. Eles ficaram de pé em segundos, os corpos voltados para o mesmo ponto, as cabeças erguidas, as narinas dilatadas. Hernando os conhecia bem o suficiente para saber que aquilo era medo, o tipo específico de medo que o gado sente diante de predadores, diferente do nervosismo diante de trovão ou da agitação do cio.
Era o medo paralisia, aquele que antecede a debandada. Ele ergueu a lanterna e iluminou a direção para onde os animais estavam olhando, o lado norte da pastagem, onde a cerca de arame farpado separava o pasto do início da mata fechada que cobria os fundos da propriedade por uns 2 quilômetros até o rio. O feixe da lanterna alcançava uns 100 metros naquela escuridão. No alcance da luz, não havia nada além da cerca e do mato espesso atrás dela. Mas havia um cheiro. Hernando identificou com a parte do cérebro que processa odores antes de rotulá-los, era o cheiro de carne. Não de carne podre, não de carcaça avançada. Era o cheiro de carne fresca, recente, como açougue, como abate. O tipo de cheiro que vinha de dentro de alguma coisa que havia sido aberta. O gado começou a debandada. Hernando desceu do eucalipto rapidamente, o coração acelerado mas a cabeça ainda em modo de avaliação prática. Seguiu a cerca para o norte, lanterna em uma mão, espingarda na outra, sentindo a grama molhada de orvalho encharcando as calças até o joelho. O cheiro ficava mais forte conforme se aproximava da mata. Achou o novilho a uns 30 metros dentro do treliçado de moitas e samambaia às margens da cerca. Ou achou o que havia sobrado dele. O animal havia sido aberto do pescoço à virilha com uma precisão que não era de presa selvagem. Hernando havia trabalhado com abate de gado a vida inteira e reconhecia a diferença entre um animal morto por predador, com as marcas típicas de garras e dentes, a desorganização violenta de um ataque, e um animal que havia sido aberto com instrumentação. A incisão era longa, uniforme, aprofundada de modo consistente, sem as marcas laterais de dentes tentando rasgar. Os órgãos internos haviam sido removidos com uma organização que ele não conseguia não reconhecer como metódica. O estômago, os intestinos, os pulmões, estavam fora do animal, dispostos ao redor do corpo em um padrão que, se ele tivesse sido perguntado com urgência como descreveria, teria dito que parecia intencional, quase decorativo. O que não havia sido retirado era o sangue. O chão ao redor estava encharcado, uma quantidade de sangue que revelava que o animal havia sido morto ali, naquele ponto, não trazido de outro lugar. Morto ali, aberto ali, e ali deixado. Nenhuma carne havia sido retirada. Hernando ficou de cócoras ao lado do animal por um tempo, iluminando com a lanterna cada detalhe com aquela atenção forçada de quem sabe que o que está vendo importa mas não sabe ainda exatamente como. Então iluminou o chão ao redor em busca de pegadas. Havia marcas no barro úmido. Mas não eram pegadas de animal e não eram pegadas de bota humana. Eram marcas de pés descalços, compridos, estreitos, com os dedos separados e apontados para dentro, como os pés de alguém que anda com os joelhos voltados para dentro. E eram numerosas. Hernando contou pelo menos 6 padrões de pisada diferentes naquela área de uns 4 metros quadrados ao redor do novilho. 6 pares de pés descalços, no frio de julho, no matagal a 2 quilômetros da propriedade mais próxima. Ele voltou para casa sem correr. Trancou a porta. Deixou a espingarda carregada encostada na parede ao lado da cama. Não dormiu. De manhã, voltou ao local com luz do dia e com o peão que havia contratado temporariamente, um rapaz de 20 e poucos anos chamado Vilmar, forte e corajoso com aquela coragem inconsciente de quem ainda não foi suficientemente assustado. Vilmar ficou pálido ao ver o novilho.
Satanismo, disse ele, com aquela certeza de quem tem uma palavra para cada coisa inexplicável. Tem culto aqui na região, seu Hernando. Já ouvi falar. Hernando não disse nada. Seguiu as pegadas de pés descalços mata adentro enquanto Vilmar ficou na beira da mata alegando que precisava telefonar para casa. As pegadas levavam em direção ao rio, ele a seguiu por uns 300 metros antes de perdê-las numa área de pedras onde o solo não marcava. Mas antes de perdê-las, encontrou outra coisa. Uma vala. Recente, a terra escura ainda estava úmida e solta, sem a crosta que dias de sol e seco formam. Tinha uns 3 metros de comprimento, 1 metro de largura, e uma profundidade que ele não quis medir com o braço, mas que parecia considerável. Estava vazia. Mas havia sido escavada com cuidado. As paredes eram verticais e uniformes, o fundo plano, o monte de terra removido depositado com organização ao lado. Uma vala esperando por alguma coisa. Hernando ficou olhando para ela por um longo tempo. Então olhou ao redor, para as árvores, para o subbosque, para as sombras onde o sol da manhã ainda não havia penetrado. Havia aquela qualidade de silêncio que não é ausência de sons mas presença de atenção, o silêncio de um ambiente que estava observando. Ele voltou para casa, ligou para a imobiliária da cidade e colocou a fazenda à venda naquela tarde. Recebeu uma oferta 40% abaixo do valor de mercado e aceitou sem negociar. Antes de sair, na última manhã, foi até a mata para olhar a vala uma última vez. Queria confirmar para si mesmo que ainda estava vazia, que toda aquela urgência de partir não era paranoia, mas instinto. Que ele estava fazendo a coisa certa. A vala não estava vazia. Havia dentro dela, naquela manhã de sol claro e frio seco do sul, um colchão. Surrado, de molas antigas, do tipo que havia sido comum nas décadas de 1970 e 1980. Tinha listras azuis e brancas desbotadas, e estava colocado no fundo da vala com a mesma cuidadosa horizontalidade de uma cama arrumada. Sobre o colchão, havia um travesseiro. E sobre o travesseiro, uma depressão, o amassado exato que uma cabeça faz quando repousa sobre um travesseiro por tempo suficiente. A depressão ainda estava quente quando Hernando abaixou a mão para tocá-la. Ele saiu da fazenda sem buscar mais nada, sem olhar para trás, com as roupas que tinha no corpo e os documentos no bolso. O caminhão de mudança que deveria vir na semana seguinte nunca foi chamado. Tudo o que havia dentro da casa, móveis, utensílios, fotografias da família, a coleção de ferramentas do pai, ficou lá. Há coisas que não se busca. Há lugares onde a única coisa inteligente que você pode fazer é deixar para trás tudo que não cabe num bolso e não olhar para o espelho retrovisor enquanto a estrada aumenta entre você e o que ficou. Hernando vendeu o caminhão também, numa cidade a 300 quilômetros. Pegou um ônibus para o litoral. Começou de novo com o que tinha nas mãos, que era muito pouco e era exatamente suficiente para o único objetivo que restava: distância.